Eu quero conversar um pouquinho com você, usando o título, Como Usar a Fé. Como usar a fé. Em Marcos capítulo 9, versículo 23, Jesus conversando com uma pessoa, essa pessoa diz: Senhor, o Senhor pode fazer alguma coisa? E Jesus responde assim: se podes, disse Jesus, tudo é possível àquele que crê. Quanto que é possível àquele que crê? Tudo. Quanto que é possível? Tudo. Tudo é possível àquele que crê. Nós temos aprendido bastante sobre fé. E muitas pessoas dizem: Pio, eu tenho fé, mas as coisas não aconteceram. Então, será que isto é assim? A minha pergunta para você é, a Bíblia diz que é possível tudo aquele que crê em Jesus. Se você diz eu creio e você não tem tido resultado, a falha está com a Bíblia ou com você? O ponto aqui é que às vezes eu falho, você falha, nós falhamos na nossa fé por não sabermos como usar a fé. Você diz eu creio, mas às vezes não sabemos como a fé funciona. Sabemos que ela funciona, agora precisamos aprender como é que a fé funciona. Hoje nós queremos então aprender como a fé funciona. São passos essenciais para a fé operar com eficácia. Vamos aprender através do mesmo texto que o Alcioni leu aqui nesse momento de apelo, de Marcos capítulo 5, versículos 25 em diante. Ele já explicou a história para você dessa mulher que estava doente há 12 anos. Ela estava ali, certa mulher, 12 anos, vinha sofrendo de uma hemorragia. Ela padecera muito sob o cuidado de vários médicos. Ou seja, ela não aceitava a enfermidade. Ela não se conformava com a enfermidade. Ela gastara tudo o que tinha, mas em vez de melhorar, ela piorava. Esse piorava não é o pio orava, ok? Ela piorava, né? Do verbo piorar, né? Não tem nada a ver comigo. Quando ela ouviu falar de Jesus, diga comigo assim, ouvir. Olha, quando ela ouviu falar a respeito de Jesus, chegou por trás dele, no meio da multidão, tocou no seu manto. Porque ela dizia consigo mesma, se tão somente tocar-lhe as vestes, ficarei curada. O versículo 29 diz, o próximo versículo, não tem? Não tem, deixa para lá. O meu aqui diz assim, ó, e logo a hemorragia estancou e ela sentiu no corpo que estava curada do seu mal. Aqui nós temos um exemplo perfeito de como é que a fé funciona. Temos aqui passo a passo, como se fosse uma cartilha, como se fosse aqui lições de uma escola de como a fé funciona. O texto sagrado diz que primeiramente ela ouviu falar a respeito de Cristo Jesus. Ela ouviu mensagens, tem um tal de Jesus de Nazaré, tem um jovem, tem aí um rabino, um mestre, que ele está curando os cegos, ele está purificando leprosos, ele está ressuscitando mortos, ele está fazendo milagres. E quando ela ouviu falar a respeito de Jesus, ela creu, ela recebeu como verdade. Embora ela tivesse se decepcionado com tantos médicos, com tantos tratamentos, a fé estava ainda dentro dela e ela podia crer. Ela ouviu a respeito e creu. A pergunta é, ela ouviu algumas más notícias a respeito de Jesus também? Claro que sim. Claro que sim. Jesus tinha inimigos, pessoas que falavam mal dele, que enxovalhava ele. Mas ela resolveu ouvir somente as coisas boas a respeito de Jesus. As coisas negativas ela não, falou não é desse Jesus que eu quero que você fale para mim. Eu quero ouvir as coisas boas dele. E ao ouvir as coisas boas ela creu, ok? Então ela estava ouvindo. Romanos capítulo 10, versículo 17 diz, consequentemente a fé vem, a fé ela é comunicada. A fé vem por se ouvir a mensagem. Você recebe a mensagem e a fé vem junto com a mensagem. E a mensagem é ouvida mediante a palavra de
Cristo Jesus. Primeiramente devemos ouvir a palavra de Deus, a palavra de Cristo Jesus. Como é que eu vou ouvir? Lendo a Bíblia. Lendo a Bíblia. Ao invés de você ir para o seu trabalho, né, e colocar uma rádio lá, e o cantor não sei quem das quantas, não sei o que, fica cantando aquelas coisas, coloca Bíblia falada, narrada. Tem muitos aplicativos aí com a Bíblia narrada. Coloca no carro e vai ouvindo. Ouvindo o Salmo, ouvindo Romanos capítulo 5, né? Vamos ouvindo a palavra de Deus, Romanos capítulo 8, né? Justificado pois, temos paz com Deus, mediante Cristo Jesus, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Aí você vai ouvindo a palavra, e a fé vem, vem no coração. A fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Cristo. Leia a palavra de Deus, ouça mensagens. Queridos, tem mensagens de alguns pregadores que chegam às minhas mãos. Eu chego a ouvir 18, 20, 25 vezes a mesma mensagem. Eu preciso aprender. E eu ouço a mesma mensagem de alguns pregadores várias e várias vezes. E todas as vezes que eu ouço eu digo, uau, eu não me lembro de ter percebido isso. Eu não me lembro que ele tenha falado isso na mensagem. E eu ouço, e isso vai gerando fé. Ouvir e receber no coração a palavra de Deus. O segundo passo para a fé funcionar, para a fé entrar em operação, depois que nós ouvimos a palavra de Deus, nós precisamos declarar, dizer, confessar a palavra de Deus. Confessar é tirar a palavra de Deus que está no nosso coração e lançá-la como sementes. É isso que é declarar, é isso que é confessar. Romanos 10:10 diz, pois com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa, se declara, se fala para a salvação. Essa palavra salvação é muito rica, não é somente a salvação da minha alma, é a salvação da doença, a salvação da miséria, salvação da angústia, a salvação da tristeza, é toda forma de salvação. Salvação. Ao recebermos o conhecimento da verdade, devemos crer com o coração e declarar, confessar a verdade com os nossos lábios, com a nossa boca. Muitos cristãos não declaram a palavra de Deus. Ouvem e ficam quietos. Ouvem e ficam quietos. Quando começarmos a confessar a palavra de Deus, nós experimentaremos uma grande mudança em nossas vidas. É a palavra de Deus em ação nas nossas vidas. Aleluia. Por exemplo, estamos lendo um texto e o texto é uma promessa, uma rica promessa para a sua vida. Por exemplo, 1000 caem ao seu lado e 10.000 à sua direita e você não é atingido. Quando você diz amém, amém, lambano, é meu, você está confessando a palavra. A Bíblia diz que um dia Deus fala para Abraão, Abraão, conte as estrelas. Eu acho que ele já falava em hebraico, né? Aleph, Bet, Gimet, Dalet, He, Vaf, 1, 2, 3, 4. E chegou um momento e falou, não consigo contar. Aí Deus disse, assim será a sua descendência. E a Bíblia diz que está lá no hebraico, está escrito lá. Sabe o que Abraão falou? Amém. Amém. E quando ele disse amém, eu creio, é assim, a Bíblia diz que isso foi imputado como justiça, como salvação, como verdade para a vida dele. Essa mulher que estava doente há 12 anos com uma hemorragia, recebeu exatamente aquilo que ela disse. Recebeu exatamente aquilo que ela disse. O texto sagrado diz, ela dizia, se tão somente eu tocar em suas vestes, serei curada. Serei curada. Você pode dizer, se tão somente eu entrar por aquela porta, no próximo domingo, eu serei curado. Quando o domingo eu entrar por aquela porta, entrar naquele templo, eu vou receber um milagre na minha empresa. Eu vou sair desse culto, dessa celebração, com a porta do emprego aberta, em nome de Jesus. Queridos, você não pode vir a um culto sem grande expectativa. Você não pode entrar na igreja, celebrar o Deus Criador dos céus e da terra, celebrar a Cristo Jesus, que tem nas suas mãos as chaves da morte e do inferno. Você não pode sair daqui do mesmo jeito. Aumente a sua expectativa. Deus, Ele não vai frustrar você. Aleluia.
Aleluia, creia nisso. Aquela mulher dizia: se eu conseguir chegar onde Jesus está e tocar no seu manto, nas suas vestes, eu serei curado. Você pode dizer: quando eu entrar nesse culto, nessa celebração, eu serei curado, eu serei liberto do álcool, das drogas, da pornografia, da miséria, eu serei liberto, eu serei restaurado, a minha família será restaurada, a minha empresa será revigorada, no meu trabalho eu vou prosperar. Eu creio, quando eu entrar lá, vai ser assim. É assim, amados, você recebe aquilo que você diz, você recebe o que você declara da palavra de Deus. Por isso precisamos declarar a palavra. Comece a viver abundantemente a palavra. Eu estava ministrando essa palavra hoje no culto pela manhã, e ali 13h eu recebi um WhatsApp de um irmão de outra cidade, e ele disse: Pio, isso é verdade. Isso é verdade. Eu tenho ouvido você, e tem alguns textos que eu começo a declarar. Eu começo a declarar. Ele falou assim: eu abri uma empresa pequenininha, uma coisinha de fundo de quintal, uma coisa simples, para vender ali, para faturar 50 mil reais, 80 mil reais. E o mês passado eu faturei mais de R$1 milhão. Meu Deus! Ele disse: eu tenho declarado a palavra. Ele disse: continue falando isso, porque o que você está falando é verdade para aqueles que creem. É verdade, creia nisso. É a palavra de Deus. Vamos nos aprofundar um pouquinho nesse princípio, nesse pensamento. Tiago 2,26 diz: assim como o corpo, seu espírito está morto, também a fé sem obras está morta. Se eu não declaro, eu tenho uma fé morta. Uau. A fé sem obras está morta. A pergunta que se faz, que se deve fazer é: qual é a obra da fé? Pergunta para mim qual. Nós vamos responder em Gênesis 1:3, que diz: disse Deus, haja luz, e houve luz. O que Deus fez? Disse Deus. Olha Gênesis capítulo 1, versículo 6. Depois disse Deus: haja entre as águas um firmamento que separe águas de águas. Depois disse Deus. No capítulo 2, versículo 1, no 7º dia Deus já havia concluído a obra que realizara. A minha versão está um pouquinho diferente dessa aqui. Assim foram concluídos os céus e a terra e tudo que neles há. A minha versão diz: foi concluído a obra que realizara. E nesse dia Deus descansou. Esse texto diz que Deus concluiu, terminou toda a obra da criação. E como foi que Deus realizou a obra da criação? Como? Dizendo, falando. Preste atenção aqui. A Bíblia está dizendo que falar a palavra é igual a obra. Deus disse, a Bíblia chama o dizer de Deus, o falar de Deus de obra, de trabalho, obra. A Bíblia diz que a fé sem obra é morta. Qual que é a obra da fé? Dizer, declarar. Esta é a obra da fé. Quando somente ouvimos a palavra de Deus e não declaramos, não confessamos, mesmo crendo na palavra de Deus, a Bíblia Sagrada está dizendo que a nossa fé está morta, a nossa fé está sem obras. Por isso que o episódio da mulher que tinha um fluxo de sangue, ele é um manual de como usar a fé. Mais uma vez, Marcos capítulo 5, 28. Porque, outra versão, tem outra versão atualizada? Porque você viu que ali na outra estava escrito, porque pensava, né? Pensava. Na verdade não é pensar. A palavra ali no grego é dizer. Então não basta, irmão, você conhecer Bíblia, você tem que saber grego. Não. Na verdade, você não tem que saber grego. Eu sou obrigado a saber grego. Eu tenho que saber, né? Porque ali a palavra é dizer. Mais uma vez, por gentileza. 5:28. Porque pensava, está vendo? Ó, essa tradução está errada, não é pensava. A outra, por gentileza. Marcos 5:28, a outra, atualizado. Porque dizia. No grego está dizia. Porque dizia: se tão somente tocar-lhe as vestes, ficarei
curada. Essa mulher tinha obra na fé dela? Tinha. Qual que era a obra? Dizer. Porque eu dizia. Você pode imaginar essa mulher falando com ela mesma? Nós não sabemos se essa mulher ouviu a respeito de Jesus e 3 dias depois ela encontrou-se com Jesus. Ou uma semana, ou um mês, ou 3 meses, ou 6 meses. Não sabemos. Mas vamos imaginar que ela ouviu notícias a respeito de Jesus e 3 meses depois ela encontrou-se com Jesus. Nesse período de 3 meses, ela levantava pela manhã e dizia: o dia que eu encontrar Jesus, eu vou tocar nas vestes dele e eu serei curada. Ao meio-dia ela dizia: quando eu encontrar Jesus, eu vou tocar nas vestes dele e eu serei curada. Quando eu tocar nas vestes de Jesus, eu serei curada. E ela dizia, continuamente ela dizia, ela repetia. Meu irmão, quantas vezes você tem que repetir até você obter aquilo que a palavra diz? Não desista, não desanima. Vocês lembram quando o Alcione leu esse texto da mulher de fluxo de sangue, eu brinquei com o Rômulo ali, eu falei assim: eu vou mudar o texto da mensagem, né? Eu estava numa conferência, um congresso, vários pastores, e o pastor usou 3 versículos da mensagem que eu ia pregar. Eu mudei a minha mensagem, falei: não, vou pregar outra coisa hoje, né? Para não repetir o mesmo texto. Mas vocês lembram, ali em Marcos capítulo 2, quando eles descem aquele paralítico, né? Aí Jesus disse: filho, né, a tua fé te salvou. Aí disseram assim: quem é esse rapaz, esse tal de Jesus aí para dizer a tua fé te salvou? Aí Jesus disse assim: o que é mais fácil dizer? A sua fé te salvou? Ou toma o seu leito, levanta e anda? O que é mais fácil? O que é mais fácil dizer? A tua fé te salvou? Ou para o paralítico? Ou levanta e anda? O que é mais fácil? Tanto faz, é só dizer. É uma obra fácil, é só dizer. Aí Jesus diz: para que vocês saibam que o Filho do Homem tem poder nos céus e na terra, a ti te digo, levanta e anda. E o paralítico saiu correndo. Dizer. Esta é a obra da fé, dizer. Repita, vez após vez. Ela recebeu exatamente aquilo que ela disse. Amados irmãos, Deus criou não com o que Ele pensou. E pensou Deus, haja luz. E pensou Deus, haja luz. E pensou Deus, haja luz. E nada aconteceu. Mas disse Deus: luz, seja. Disse. Temos que dizer. É necessário confessar a Bíblia Sagrada. Pio, me dê um texto bíblico assim, daquele bem forte, para confirmar o que você está nos ensinando. 2 Coríntios, capítulo 4, 13, diz assim: está escrito, cri, por isso falei, com este mesmo espírito de fé. Cri, por isso falei. Com esse mesmo espírito de fé, nós também cremos e por isso falamos. Com esse mesmo espírito de fé, nós cremos e falamos. É assim que nós usamos a fé. Quando declaramos a palavra de Deus, nós estamos lançando sementes da vida, da verdade, sementes espirituais. Essas sementes caem em solos férteis, elas vão germinar, crescer, florescer, frutificar a 100 por 1 em nome de Jesus. A palavra de Deus falada tem um efeito tremendo sobre as situações, sobre as circunstâncias, sobre os ambientes e até mesmo sobre os nossos corpos. Se alguém dizer assim: eu não sou capaz, ó céus, ó vida, ó dia, eu não sou capaz, eu não tenho forças, eu estou muito cansado, isso afeta negativamente o seu corpo. Isso leva o seu cérebro a produzir o que você está falando. Pessoas cansadas: pastor, estou chegando no final do ano, estou cansado. Não, que cansado? Se a Bíblia diz, Jesus declarou: vinde a mim todos vós que estáis cansados. Se você está dizendo que está cansado, você precisa ir até Jesus. Alguém quer aceitar Jesus? Levante a sua mão por gentileza. Se você estamos em Jesus, não tem cansaço.
Então você precisa ter cuidado com aquilo que você fala. Eu estou cansado, eu sou um fracasso, eu não tenho capacidade. Isso dirige o seu corpo para o fracasso. Você se lembra de um exemplo que eu dei um tempo atrás? Você está saindo de algum lugar, entra no seu carro e vem alguém pedir um trocadinho. Ei doutor, ei doutora, você tem um trocadinho e tal? Você diz, eu não tenho dinheiro. Pronto. Eu não tenho dinheiro. Se precisar vender, aquela semana você não vende, aquele mês você não vende, daqui a pouco eu estou sem dinheiro, eu não tenho dinheiro, eu não tenho dinheiro. Claro, você está dizendo que não tem dinheiro. Pio, como que eu falo então? Eu tenho dinheiro, mas não vou te dar. E tenho bastante, aleluia, glória a Deus. E dá uma rajada em línguas. Eu estou brincando com você. Mas cuidado com isso. O dinheiro está no bolso, ele diz não tem dinheiro, está mentindo. Não fale isso. Não fale isso. Eu tenho dinheiro sim, mas eu dou outro dia. As nossas palavras começam a criar aquilo que nós declaramos. A mulher recebeu o que ela dizia. Cuidado. Quando um cristão diz assim, eu não vou ofertar, eu não vou dizimar porque eu não tenho dinheiro. Aí é mais grave ainda. Aí é mais complicado ainda. Você pode dizer assim, Deus, eu não vou dizimar porque eu creio que tudo aquilo que eu consegui com o meu suor. O Senhor nunca participou do sucesso da minha vida. Leia Deuteronômio capítulo 8. Deuteronômio 8, eles estavam atravessando o deserto. Deus disse assim, Moisés, fala ou não falo? Fala ou não falo? Deus disse assim, Moisés disse, Deus, fala Deus. Moisés falou assim, olha, vocês vão entrar numa terra fértil. Uma terra onde a chuva chega no tempo certo. Onde vocês vão colher fartamente, abundantemente. Vocês vão habitar em casas que vocês não construíram. Vocês vão entrar num patamar de prosperidade como vocês nunca tiveram. Alguém já está recebendo. Aí Deus diz assim, mas Moisés, avise o meu povo. Avise o meu povo. É um alerta para o meu povo. Sim, Deus. O que é? Alguns, quando tiver assim uma vida bem sossegada, bem boa, devagarzinho vão se afastando de mim. Devagarzinho vão se afastando de mim. Moisés, se eles fizerem isso, eles vão entrar num momento muito difícil. Muito difícil. Então diga para eles que eles serão abençoados de todas as formas, mas que eles sempre reconheçam que sou eu, Deus, que estou abençoando eles. Bens e riquezas vêm de Deus. Vem de Deus. Porque Moisés, prospera a empresa, eu comprei uma casa na praia. Prospera um pouquinho, eu comprei uma casa no campo. Irmão, faz 5 domingos que eu não vejo você aqui. Pois é, pastor, um domingo eu estava na praia, outro domingo eu estava no campo, outro domingo eu estava não sei o quê, outro domingo eu estava no meu iate, na minha lancha, não sei o quê. Ô Jeová, tira tudo isso dele, Jeová. Queridos, nós brasileiros, nós aprendemos ao longo dos anos a trabalhar com escassez. Mas nós precisamos aprender a trabalhar com abundância. Trabalhar com abundância. Aleluia. 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 Quando nós dizemos, eu não vou ofertar, não vou dizimar porque eu não tenho dinheiro, essas declarações são usadas pelos poderes das trevas para escassear o recurso que Deus tem nos dado. Pois quando dizemos que não temos para ofertar, não temos para dizimar, estamos negando a própria palavra de Deus, estamos dizendo, a Bíblia é mentira. Olha o que está escrito em 2 Coríntios 9:10. Aquele que supre a semente é o que semeia. A Bíblia diz, aquele que dá semente para ser semeado, nos dízimos e nas ofertas, e o pão ao que come.
Percebe que semente é uma coisa e pão é outra, são duas coisas distintas. E muitas vezes eu e você pegamos a semente e comemos a semente. E aí não temos para semear. E ao não semearmos, não existe colheita. Não ter colheita, eu não tenho para semear. E se eu não tenho para semear, é uma ribanceira. Vai descendo, 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 descendo. Ah, pastor, passando por dificuldades e tal. Meu irmão, como está a sua vida de semeador? Como é que está a sua vida de semeador? É o que a Bíblia diz. Dá pão para alimento também suprirá e aumentará a vossa sementeira. Mais uma vez o texto 9:10. Aumentará a vossa sementeira e multiplicará a semente, fará crescer os frutos da sua justiça. Queridos, você semeia, você colhe, você colhe, você semeia, você semeia, você colhe, você colhe, você semeia, você começa a subir e não descer. Queridos, são princípios espirituais que governam a terra. Essa semana eu estava no Mato Grosso, um grande pastor, um grande amigo de uma mega denominação. Estávamos conversando algumas coisas lá. Fui ministrar na igreja dele. Cheguei na quarta-feira. Tem um culto à tarde, aliás à noite, na quarta-feira. Muitos alunos da FATEM na igreja dele. Terminamos o culto, ele falou, vamos comer uma pizza, alguma coisa? Vamos. Ele me deixou no hotel, era quase meia-noite. Ele falou, meu irmão, 3:50 da madrugada eu pego você aqui. Legal? Legal. Dei uma deitadinha da meia-noite às 3 da manhã. 3 e pouquinho. Levantei, tomei um banho, fiz barba e tal, não sei o quê, botei o terno, né? Ele passou, me pegou, às 4 da manhã tem um culto na igreja. Às 4 da manhã. A igreja lotada. Eu falei assim, pastor, por que isso? As pessoas dizem que quer, mas não demonstram o que quer. Aqui elas demonstram o que elas querem. É uma demonstração. Impressionante, né? Impressionante. E esse irmão disse, Pio, eu não sei se eu fico corado de vergonha, pastor velho. Há uns anos atrás eu aprendi a semear. Aprendi a dar oferta. Ele falou assim, mudou o meu ministério, mudou a minha vida financeira. Mudou a minha vida financeira. Tem alguns irmãos que às vezes a gente faz uma reunião aqui, vai fazer um lanche em algum lugar, vai num restaurante em algum lugar. Queridos, é muito difícil alguém pagar alguma coisa para mim. Eu corro na frente e pago. Eu corro na frente e pago. Alguns que já almoçaram, jantaram comigo, já me viram fazer isso, né? Eu digo, irmão, eu vou ali no banheiro um pouquinho e tal, né? Mas vou mesmo, senão eu vou mentir, né? Já passo lá e já pago a conta e está feito. O que eu estou fazendo? Estou semeando. Eu estou semeando. Porque tem gente que na hora de pagar a conta, né, enfia a mão no bolso assim, só tira o pente, né? Né? Você pensa que vem a carteira, vem nada, vem um pente ali, ele só dá uma ajeitadinha no cabelo. Não semeiam e querem colher. Não pode ser assim. Aquele que dá semente ao que semeia, todos nós recebemos de Deus sementes para semear. Não podemos dizer, eu não tenho semente para semear, eu não tenho dinheiro para semear. É necessário mudar aquilo que estamos dizendo. Ao invés de dizer, eu não tenho semente, vamos dizer, obrigado Senhor Deus, pelas sementes que o Senhor tem me dado, e eu vou semear, e eu vou colher fartamente, abundantemente. Declare a palavra de Deus, coloque a fé para agir, creia na palavra de Deus, declare e confesse a palavra de Deus. A Bíblia Sagrada diz que a língua controla, exerce influência nas circunstâncias e também sobre o nosso corpo. Olha esse texto de Provérbios 18:21. A língua tem poder. Olha o que a Bíblia está dizendo. A língua tem poder sobre a vida e sobre a morte. Os que gostam de usar a língua comerão o seu fruto. Todos nós usamos a língua, ok? E comemos o fruto. Que fruto? Morte ou vida. Depende do que falarmos.
O texto diz que a língua tem poder. E se você falar palavras de vida, você come do fruto vida. A língua tem poder, a palavra de Deus está nos ensinando isso. Queridos, 90% dos problemas que eu tenho, fui eu que provoquei na minha vida com a minha língua. Não adianta culpar o marido, a esposa, o pastor, o grupo familiar, o governo, isso, aquilo, tal, não. O causador do seu problema é a sua língua. Olha o que a Bíblia está dizendo. Provérbios 16, 24, um texto que nós falamos todos os domingos. As palavras agradáveis são como um favo de mel, são doces para a alma. Palavras de vida, palavras agradáveis, palavras de ânimo, palavras de elogio, trazem cura, saúde para os ossos. Existem muitos cristãos que dizem que, eu tenho uma doença. O médico disse que o meu avô tinha, o meu pai tem, então eu também vou ter. Dizem que são herdeiros de doenças. Eu tenho enxaqueca, mesma enxaqueca que minha mãe tinha. Artrite, diabetes, pressão alta, colesterol. Pastor, o meu colesterol está alto. Você tem colesterol alto? O teu colesterol. A Bíblia Sagrada diz que Jesus Cristo já levou as nossas dores e as nossas enfermidades. Esta é a verdade da palavra, esta é a nossa herança. A graça de Deus está sobre nós. Nós precisamos declarar a palavra de Deus. É assim que nós caminhamos. E o que dizer dos nossos relacionamentos? As esposas dizem, meu marido não tem jeito. Meu marido não tem jeito. E ela está comparando o marido dela a quem? A Bill Gates? Não. Um camarada mau caráter, uma pessoa, um caco. Meu marido não tem jeito. Alguns maridos dizem, minha esposa não tem jeito. A minha esposa, eu estou cansado da minha esposa. Conhece aquela expressão, os homens são todos iguais? Já viu a mulher falar isso? Os homens são todos iguais. Iguais a quem? A Bill Gates. Iguais a quem? A Jesus. Iguais a quem que ela está comparando você? Quando a mulher diz isso, os homens são todos iguais, ela está comparando você a Jesus? Tá, irmão? Não. Minha esposa não tem jeito. Não, eu estou cansado da minha esposa. Eu chego em casa, a pia lá na cozinha está aquele monte de louça suja, tem até mosca voando lá. Eu estou cansado de falar para minha esposa. Meu irmão, vai lá e lave a louça você. Pronto. Está resolvido, lave a louça e pronto, ajude a sua esposa. E mantenha mais fé, irmã. Os pais dizem, meu filho, a minha filha não tem jeito, os meus filhos não vão dar em nada. Para com isso, a palavra de Deus diz que os nossos filhos são como a oliveira plantada, a videira plantada ao redor da nossa casa. Precisamos aprender a falar uma nova linguagem, a linguagem da verdade, a linguagem da fé, a linguagem da vida. Para podermos desfrutar da nossa herança, necessitamos conhecer, crer e declarar a palavra de Deus. Se você sentir liberdade, diga comigo assim: eu sou como árvore plantada junto a ribeiros de águas. Eu dou fruto na estação própria. E tudo que eu faço prospera. Em o nome de Jesus. Em o nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Graças a Deus, a Bíblia Sagrada diz que Deus tem colocado um cântico novo na nossa boca. Salmo 40, versículos 2 e 3. Ele me tirou de um poço. Ele me tirou de um poço de destruição, de um atoleiro de lama. Pôs os meus pés sobre uma rocha e firmou-me no local seguro. Aleluia. Pôs um novo cântico na minha boca.
pôs um novo cântico na minha boca, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão isso e temerão e confiarão no Senhor. Que coisa tremenda, você cantando, cantarolando um cântico. As pessoas vão olhar e dizer assim: mas por que você está feliz? O que está acontecendo com você? Por que tanta alegria? Você não tem problema? Você não tem lutas? Tenho problemas e lutas, e todas as vezes eu sou vencedor e vitorioso sobre elas. Um novo cântico. Por que Deus colocou um novo cântico em nossa boca? Simplesmente para não cantarmos cânticos velhos, de lamento, de derrota, de tristeza, de angústia. Eu quero estar ao pé da cruz. Está na hora de sair da cruz. Não é? Quero estar ao pé da cruz. Tá, e quando é que você vai olhar? Quando é que você vai olhar essa cruz vazia? Quando é que você vai olhar o trono vazio? Né? Aliás, o túmulo vazio. Quando é que você vai olhar ele sentado no trono à direita do Pai, cheio de glória, poder, majestade, domínio, força, intercedendo por nós? Cântico novo. O mundo está querendo ouvir uma canção nova, um cântico novo. Nas nossas igrejas, uma música nova de louvor e adoração, nas nossas festas de aniversário, nas nossas festas de casamentos, aleluia. Existem cânticos lindos para nós cantarmos. Cantar declara aquilo que Deus está falando, é uma nova mensagem, palavras de vida e não de morte. Precisamos cantar palavras de abundância e não de escassez, palavras de saúde e não de doença, palavras de bênçãos e não maldição, palavras de que nós somos a justiça de Deus pela fé em Cristo Jesus, porque na nossa boca existe um grande milagre. As pessoas que ouvirem isso confiarão no Senhor nosso Deus e temerão nosso Deus. A fé somente opera quando nós declaramos a palavra de Deus. O Espírito Santo somente atua, ele só se move quando nós declaramos a palavra de Deus. O poder de Deus flui quando declaramos a palavra de Deus. Ao confessarmos a palavra de Deus, nós somos libertados daquilo que nos escravizava. Saímos do lamaçal, do lodo, e somos colocados sobre a rocha que é o próprio Senhor Jesus. É assim que nós operamos em fé, é assim que a fé funciona. Agora, queridos, você precisa se ligar a essa verdade, ligando-se à verdade. Ligue-se a essa verdade. Deixa ela ser verdade no seu espírito, deixa ela ser verdade no seu coração. Hebreus capítulo 4, versículo 2, diz que o povo hebreu atravessando o deserto, eles ouviram a verdade, pois as boas novas, o evangelho, foram pregadas também a nós, tanto quanto a eles, mas a mensagem que eles ouviram de nada lhes valeu, pois não foi acompanhada de... Ouve, é como dar banho em ganso. Você joga água, não penetra, já viu ganso? É dar banho em ganso. Sabe, é querer lavar granito, sabe, não tem... Tem crente que você joga a água da palavra assim que bate espirra. Ainda bem que tem alguém do lado para receber tudo, né? Eles não creram na palavra, não creram, pois não foi acompanhada, misturada. Tem uma versão que fala misturada, eu gosto dessa versão. Não foi misturada com fé naqueles que a ouviram. Esse povo, eles estavam entrando em Canaã, saindo do deserto, mas não creram, não receberam, não declararam a palavra. Por isso as promessas contidas na palavra de Deus, nada lhes valeu, nada lhes aproveitou. E eu quero encerrar, uma história nós já vimos aqui, mas vale a pena. Quando Moisés envia os 12 espias, são 12 príncipes, líderes, 12 príncipes, 12 líderes, 12 príncipes, 12 coordenadores, 12 líderes, para espiar a terra, Olha Números capítulo 13, versículo 1, envia homens, disse o Senhor a Moisés, 2, e disse o Senhor a Moisés, próximo, tem 2 ou não? 13, 2?
É que você está com uma versão diferente da minha aí. Eu vou ler aqui na minha. Envia homens que espiem a terra de Canaã, que eu hei de dar aos filhos de Israel. Envia alguns homens em missão de reconhecimento à terra de Canaã, terra que dou aos israelitas. Envie um líder de cada tribo dos seus antepassados. Outra versão fala príncipes. Envie. Olha o versículo 21. 13, 21. Assim subiram, versículo 21. Assim subiram e espiaram a terra, desde o deserto de Zim até Reob, a entrada de Ramate. Números 13 e 21. Eles foram espiar a terra. O versículo 23 diz assim: depois vieram até o vale de Escol e dali cortaram. Assim Moisés enviou isto. Quando chegaram ao vale de Escol, cortaram um ramo do qual pendia um único cacho de uva. Cortaram um cacho de uva. 2 deles carregaram o cacho, pendurado numa vara. Colheram também romãs e figos. Imagina, 2 homens para carregar um cacho de uva. 2 homens. Penduraram lá uma vara, colocaram no ombro para carregar um cacho de uva. Eles foram espiar a terra. Andaram para lá, colheram frutos, figos, romãs. Capítulo 13, versículos 26, 27 e 28. Eles então retornaram a Moisés. Voltaram. Vieram a Moisés e Arão e a toda a comunidade de Israel em Cádiz, no deserto de Parã, onde prestaram relatório. Diga comigo, relatório. Prestaram relatório a eles, a Moisés, Arão e a comunidade de Israel, e a toda a comunidade de Israel, e lhes mostraram os frutos da terra. E deram o seguinte relatório a Moisés: entramos na terra a qual você nos enviou, onde manam leite e mel, e aqui estão os frutos dela. Mas o povo que lá vive é poderoso, e as cidades são fortificadas e muito grandes. Também vimos descendentes de Enaque, também vimos gigantes na terra. Gigantes na terra. Queridos, se Deus está enviando os hebreus para possuírem a terra de Canaã como herança, Deus ia dar alguma coisa ruim para eles? Eles chegaram lá, viram cidades grandes, casas bem construídas, ruas asfaltadas, calçadas. Disseram: uai, não, isso é muito grande para nós. Isso é muito grande. Mas não é a sua herança? Não é a sua herança? Deixa eu dizer algo agora do Espírito de Deus para algumas pessoas aqui. Você está dizendo assim: eu não quero me envolver muito, eu não quero me ocupar muito, porque isso vai dar muito trabalho. Mas não é a sua herança? Ah, pastor, está na hora de pisar no freio, diminuir um pouco o ritmo. Mas não é a sua herança? Você está abrindo mão daquilo que Deus prometeu a você? Olha os versículos 30 a 33. Então Caleb fez o povo calar-se perante Moisés e disse: subamos e tomemos posse da terra, é certo que venceremos. Caleb disse, ele declarou. Mas os homens que tinham ido com ele disseram: não podemos atacar aquele povo, é mais forte do que nós. Relatório positivo, relatório negativo. Tem relatório positivo e tem relatório negativo. Você vai emprestar o seu ouvido para que tipo de relatório, meu irmão? O que você está ouvindo? Líderes, 10 líderes com relatórios negativos. Não conseguimos, não podemos, é muito serviço, é muito apertado, não tem como, não dá. Olha o versículo 32. E espalharam entre os israelitas, Facebook, Instagram, um relatório negativo acerca daquela terra, e disseram: a terra para a qual fomos em missão de reconhecimento devora os que nela vivem. Como assim devora, se tem gente morando lá? Todos os que vimos são de grande estatura. Agora são todos gigantes. Antes eram alguns, agora são todos.
Vimos também os gigantes, os descendentes de Enaque, diante de quem parecíamos gafanhotos a nós e a eles. Como é que eles se viam? Como gafanhotos. Se viam como gafanhotos. E disseram, eles também pensam de nós que nós somos gafanhotos. Mas como se eles não viram vocês? Vocês eram espias, estavam escondidos, ocultos, eles não viram vocês? 12 espias, 10 relatórios negativos, 2 relatórios positivos. A quantidade maior negativa, a quantidade menor positiva. Quem foi que disse que quando todo mundo está dizendo isso, isso é verdade? Mas todo mundo anda dizendo isso, mas isso é verdade? Dos 12, 10 estavam dizendo isso, mas era verdade? Não era verdade. Vocês conhecem a história? O relatório negativo é o relatório da dúvida, é o relatório da incredulidade. O relatório positivo é o relatório da certeza, é o relatório da fé. Os 10 príncipes que foram espiar a terra trouxeram relatórios negativos de dúvida e de medo. Eles disseram, não entre na terra, essa nossa herança não é bem assim, cuidado com isso. Deus disse que a terra era deles. Eles disseram que não podiam receber o que Deus estava dando a eles. Deus disse, essa é a herança de vocês. Não, nós não podemos receber. Essa é a herança de vocês, diz Deus. Não, não podemos receber. E o que aconteceu? Eles receberam exatamente o que disseram. Não entraram na terra. Não entraram na terra. Eles foram resultados da fala, da língua deles. Queridos, a fé realiza aquilo que nós declaramos da palavra de Deus. A fé vai até a medida da nossa confissão. Primeiro você declara, eu sou mais que vencedor. Depois você se torna mais que vencedor. Essa revelação de como funciona o reino de Deus, ele funciona através da nossa declaração da palavra de Deus. Devemos declarar a palavra de Deus. Romanos 10:10 mais uma vez diz, porque com o coração se crê para a justiça, com a boca se confessa a respeito da salvação. Com o coração se crê, com a boca se confessa a respeito de quê? A respeito da salvação, da provisão, da alegria, da proteção, da abundância, da paz, da saúde, da salvação. Eu quero concluir com Marcos capítulo 11, versículo 22. Respondeu Jesus, tenha fé em Deus. Eu lhes asseguro, amados, Jesus está dizendo isso. Eu lhes asseguro que se alguém disser, declarar, confessar a este monte, levante-se e atire-se no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que acontecerá o que diz, assim lhe será feito. Portanto, eu lhes digo, tudo o que vocês pedirem em oração, creiam que já é vosso. Ele não está dizendo aquilo que você tem, aí você crê que é seu. Não. Olha os tempos verbais aí. Tudo o que vocês pedirem em oração, creiam que já o receberam, e assim lhe sucederá. Primeiro eu creio que eu recebi, para depois receber. Primeiro eu creio que já recebi, para depois receber. Nós obtemos aquilo que dizemos, aquilo que declaramos. É assim que a fé opera. É assim que a fé opera. Faça um teste, seleciona aí 20 versículos na Bíblia. Deixa colada na parede, no painel do seu carro, e comece a declarar. Momento após momento, momento após momento, momento após momento. Querido, se aquilo não se cumprir na sua vida, a Bíblia é uma farsa, a Bíblia é uma mentira. Vai se cumprir. Tem que se cumprir.
Deus disse: eu velo, eu cuido da minha palavra, para que a minha palavra não volte vazia, a minha palavra cumpre aquilo que eu digo. A palavra de Deus é Deus, a palavra de Deus revela o caráter, o coração de Deus, aquilo que Deus tem para mim e para você. É assim que funciona, porque a fé funciona quando eu e você cremos, e quando eu e você declaramos, quando eu e você confessamos em o nome de Jesus, amém? Se você crê nisso, fique em pé, dá um aplauso, glorifique a Deus, exalte a Deus, Ele é digno, aleluia, sim Senhor, aleluia, 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 aleluia. Sim Senhor, sim Senhor, sim Senhor. Pai Celestial, nós lançamos as sementes da Tua palavra, e eu profetizo, Pai, eu declaro que essas sementes caíram nos nossos corações, que são solos férteis de bênção. Pai, e essa semente não voltará vazia. O Senhor está levantando, ó Deus, uma geração de pessoas que creem, pessoas que confessam a Tua palavra, que confessam o Seu nome, pessoas que vivem nessa dimensão espiritual, nessa confiança espiritual, dia após dia. Pai, não são as circunstâncias que dizem quem somos, é a Tua palavra que diz quem somos. Não são as circunstâncias que dizem o que podemos, é a Tua palavra que diz o que podemos. E se a Tua palavra diz, nós declaramos amém, nós declaramos lambano, nós declaramos assim seja, nós nos abrimos em fé para a Sua palavra. Por isso, Pai, eu libero sobre cada coração que crê, eu libero, Senhor, uma palavra de que até o final deste ano, final desse mês, grandes coisas ainda acontecerão, em o nome de Cristo Jesus. Satanás não vai reter, os céus não reterão, em o nome de Jesus Cristo. Está liberado, está liberado, está liberado a abundância dos céus, a saúde perfeita, a alegria perfeita, a harmonia perfeita, em o nome de Jesus Cristo. Meu irmão, minha irmã, esse ente querido que está no hospital, e que você já disse, ele não vai passar o Natal conosco, ele vai passar sim, porque assim diz o Senhor. Meu Deus, meu Deus, oh, Pai, obrigado pela verdade da Tua palavra, Pai. Obrigado pelas verdades da Tua palavra, Pai. Por isso nós celebramos, por isso nós adoramos, por isso nós bendizemos, por isso nós exaltamos o Senhor. O Senhor é digno, o Senhor é digno, o Senhor é digno, o Senhor é digno, o Senhor é digno. Declare isso de coração a Ele. Cante de todo o seu coração a Ele. Deixe Ele ouvir o seu louvor e a sua voz. Sim, Senhor.
não tem nada a ver com o que temos ou com o que fazemos, tem a ver com o que somos. A mesma vida que Jesus tem, a mesmíssima, a mesma natureza, a mesma essência, a mesma vida, a vida incriada, o Zoe, a vida eterna, a mesma vida Deus colocou dentro de você. E você avança com absoluta certeza e segurança, porque você sabe quem você é. E quando você sabe quem você é, e quando você é maravilhoso. Como é bom